estamos mais uma vez aqui no estúdio da Conficast, no Espectro 2025, congresso administrado pelo Dr. Tiago Castro. E como o Dr. Tiago, ele sempre busca melhorar o atendimento e a assistência aos autistas, é muito importante também falar sobre o direito que os autistas têm. Por isso que hoje nós convidamos Paula Souza, de Eunápolis, Bahia. Muito bem-vinda ao Conficast. Muito obrigada, fico muito feliz pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui e estar participando desse evento tão grandioso. O que você está achando do evento? É como todo mundo fala, ninguém sai daqui do mesmo jeito que entrou. Para mim, que sou profissional do direito, estar aqui é eu abranger um leque de conhecimento muito maior do que a lei. O congresso está maravilhoso, está acrescentando muito conhecimento técnico da área da saúde, que acaba que a gente transporta isso para o processo para entregar um direito efetivo. É verdade. E falando em direito, né, como advogada, né, primeiramente eu queria saber um pouco da sua história, né? Você é advogada formada, desde o início passou a atender autistas? Não, eu sou advogada formada há mais de 10 anos. A minha formação, especialização no direito, é o direito social focada no direito previdenciário, direito do trabalho, é a minha formação, minha especialização primária, mas nos últimos anos eu tenho sido convocada para advogar para os direitos dos autistas, principalmente porque é uma área que requer um conhecimento mais profundo, e eu tenho acompanhado cada vez mais de perto de mães que precisam de uma advocacia de qualidade especialista focada no autismo. Interessante. E falando sobre o direito do autista, a gente percebe que hoje existe aquela sigla bem conhecida que a gente vê para todo lado onde a gente anda, né? PCD, né? Que é a pessoa com deficiência. No caso, o autista, ele se enquadra também nos direitos de PCD? Sim, o autismo, ele a partir da Lei Berenice Priana, que foi criada em 2012, até recente, quando a gente fala uma lei de 2012, dentro do sistema judiciário, é uma lei nova. Sim, O verdade. autismo, ele pode ser enquadrado como uma pessoa com deficiência. E o que que é o ganho disso tudo? Para que isso importa? A partir do momento que o autismo ele foi enquadrado como deficiente, a gente tem aí um leque, um arcabouço jurídico muito bem amplo de direitos e garantias à pessoa com deficiência. É uma chave mestre que abre portas para muitos direitos. Então, a gente tem no Brasil uma legislação de proteção ao deficiente muito ampla, embora a gente receba cotidianamente, embora tenha esse arcabouço de leis bem amplo, a gente recebe cotidianamente muitos não. Então, as pessoas com deficiente, o autista mais específico, ele tem muitas portas fechadas, mas está na lei o tempo inteiro. E é por isso que o operador do direito advogado, ele tem que ir muito além da lei. Por isso, essa questão de me especializar no direito dos autistas, para poder encarar essas dificuldades, essas barreiras que as pessoas com os autistas enfrentam diariamente, que vai além da lei, para que a gente possa entregar um direito efetivo, para que a gente possa, de certa forma, estar trabalhando no dia a dia as barreiras do não do plano de saúde, do não da escola, da inclusão, todas essas dificuldades que as pessoas com autistas encontram. É verdade, são muitos problemas mesmo, né? Eu não sei se você sabe, doutora, mas eu, na verdade, eu sou corretor de seguros há Ah, 24 anos, atendendo médicos, e o que a gente mais tem visto no mercado, principalmente, é alguns riscos excluídos, alguns problemas, né? São planos coparticipativos, forçando a ser coparticipativos. Nessa questão dos planos de saúde, né? O que você acha? Tem gerado muitos processos, muitos problemas em cima disso? sim, Tem sido violado as leis que protegem sim. o autista? Infelizmente, isso é uma realidade muito comum. Ela está no cotidiano das famílias atípicas. Hoje em dia, os planos de saúde nem querem mais comercializar os planos de cobertura integral, justamente para que as pessoas possam ter um custeio nesse tratamento. E aí a gente entra, o que é essa coparticipação? Coparticipação é devido o plano de saúde fazer essa cobrança da coparticipação, mas desde que ela não seja excessiva. E até que ponto que a gente considera essa excessividade? Essa coparticipação ela é considerada excessiva a partir do momento que essa cobrança onera o meu orçamento familiar dessa família, de forma que impede essa família de ter acesso às terapias essenciais. De forma que quando aquela família tem um laudo prescrito médico falando que aquela criança tem que fazer 30 horas de terapia ABA, a família vira para o médico e fala assim: doutor, eu não posso fazer 30 horas, porque senão a coparticipação vai ficar cara.
eu dificulto o acesso à terapia, ao tratamento. Isso é abusivo. O nosso judiciário, a gente não tem uma lei específica que diz qual o valor de uma coparticipação pode ser cobrado, mas a gente tem um judiciário que vem entendendo que essa coparticipação deveria ser de mais uma mensalidade, de 50%. Então, a gente vem trabalhando no direito e aí exige essa especialização do profissional para que a gente possa cada vez mais ter decisões no judiciário que fortaleça essa tese de que a coparticipação não pode ser abusiva. E aí o judiciário ele tem se posicionado de que mais uma mensalidade seria uma coparticipação razoável, mas a gente também tem entendimentos de que seria 50%, então vai muito de cada tribunal, vai muito do trabalho, da atuação ali daquele judiciário, por isso que o profissional do direito, cada vez mais ele tem que se especializar além da lei, porque o judiciário, ele de certa forma, ele ainda não entende de forma clara, como é para o médico que é especialista em neuropsiquiatria, o que é autismo, qual a importância efetiva da terapia ABRA para aquele neurodesenvolvimento daquela criança. E cabe a nós, operadores do direito, os especialistas em direito do autismo, colocar isso de uma forma clara no processo e dizer assim, olha, se o plano cobra muito, essa criança não vai fazer a terapia. Se ela não vai fazer a terapia, neurônios serão perdidos. Essa criança vai estar excluída da integração social, do seu desenvolvimento. É verdade, com certeza. No caso, existe hoje jurisprudência para esses casos? Graças a Deus a gente encontra, sim, jurisprudências Brasil afora, no sentido que sim, e que a coparticipação ela não poderia passar em alguns tribunais, por exemplo, o Tribunal da Bahia, que eu sou da Bahia, o Tribunal da Bahia tem se posicionado que essa coparticipação não poderia passar de uma mensalidade. Se a pessoa paga Entendi. R$200, ela ia pagar no máximo R$400, independente da quantidade de terapia prescrita no relatório médico. Se o médico prescreveu 20, 30, 40 horas de terapia, e o plano é obrigado a liberar esse tratamento. Isso é o tratamento justo para aquela criança, para que ela tenha acesso às terapias para o seu desenvolvimento. Independente que se para o plano é caro ou não, a gente tem que parar, o plano teria que parar de olhar para o autismo como um custo, e sim como uma pessoa, com uma condição que merece toda a assistência. Está na Constituição, o direito integral à saúde. Então, Sim. é essa questão que a gente deve levar em consideração. E eles podem negar simplesmente atendimento ABA, fono, terapia ocupacional, algum outro tipo de terapia? O plano de saúde não pode negar tratamento prescrito pelo médico que acompanha a criança. Embora o plano não possa negar, é o que a gente mais encontra. Plano de saúde negando de que forma? Às vezes o médico passou 30, o plano só libera 10 horas. O médico passou TO, passou fono, psicomotricidade, e aí o plano só libera psicologia ABA. Então, acontece muito essa negativa do plano, não às vezes de negar o tratamento total, mas de limitar. Isso é uma negativa do plano. Entendi, interessante. E pode ser cobrada alguma taxa extra para inclusão, para algum tipo de atendimento, custos adicionais do plano? Não, o plano não pode. O plano, se ele é coparticipativo, o plano poderia cobrar essa coparticipação, mas não de forma abusiva. E se o plano não for coparticipativo, for de cobertura integral, não, o plano não poderia cobrar nenhuma taxa adicional por nenhuma dessas terapias, a não ser a mensalidade, no caso de planos integrais. Doutora Paula, inclusive uma curiosidade, já falando em plano de saúde, que a gente percebe que muitos planos acabam descredenciando, né? Ou porque a gente sabe que é custoso, né, o tratamento, e alguns planos de saúde acabam não querendo cumprir com o seu compromisso, né, de cobertura. Quando ocorre um descredenciamento, o que o paciente pode fazer? Infelizmente, isso é uma realidade que tem acontecido muito no Brasil, o descredenciamento de algumas clínicas que oferecem tratamento multidisciplinar. Muitas vezes, esses descredenciamentos ocorrem de fato por questões de custo, os planos acabam optando por criar uma rede própria para esse tratamento, mas assim, o que os pais devem se atentar é que assim, o plano pode descredenciar desde que cumpra os requisitos e cumulativamente. E quais são esses requisitos? Primeiro, o plano
de saúde deve notificar com antecedência prévia de 30 dias antes do encerramento aos beneficiários do plano de saúde e deve oferecer uma outra clínica com a mesma qualidade técnica e que tenha os mesmos serviços prestados, que ofereça o tratamento descrito no laudo. Se o plano de saúde deixa de oferecer uma outra clínica com esses tratamentos e com a mesma qualidade técnica, isto é uma negativa. Os pais dessas crianças atípicas, eles podem estar procurando um advogado especialista em direitos dos autistas para que entre com ação liminar de manutenção do tratamento nesta clínica, ainda que tenha ocorrido o descredenciamento. O judiciário tem entendido que sim, que deve ser custeado o tratamento em clínica, como se fosse uma clínica particular com reembolso ao paciente. Entendi, legal. Olha, muito oportuno, né, saber ter todas essas informações. E agora, doutora, eu estava escutando aí, né, um alvoroço sobre um lançamento de um livro, em que você é Bacana, sim. coautora. Como que é? Me explica o que está acontecendo. Sim, sim. Eu me senti muito honrada, eu fui convidada pela Luísa Lucena, que é a coordenadora técnica desse livro, Perspectiva Legal, o Direito dos Autistas, que será lançado agora em novembro, aqui em São Paulo, na Casa Portuguesa. Eu sou coautora, o Thiago Cássio participou também desse livro, e assim, foi uma honra muito fazer presente nesse livro como coautora, e desde já a gente convida o podcast. Inclusive, no meu próximo livro que fui convidada para participar, que o coordenador técnico é o Thiago Castro, que é o Autismo na Escola. Esse vai ser lançado ano que vem e eu tenho certeza que o podcast vai estar lá. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar lá lançando junto com vocês, né? Transmitindo, pulverizando essa informação de um livro tão interessante, né? Que vai Sim. falar sobre autismo na escola. É tão importante levar conhecimento e também mostrar os direitos que os autistas têm, né? É como o Thiago, que é uma das autoridades em autismo no nosso país, na área da medicina, fala: o verdadeiro problema não é o autismo, é a falta de informação. Sim. Então, a partir do momento que a gente está num congresso desse nível, buscando conhecimento, a gente se compromete a debruçar em ler e estudar para escrever cada vez mais literaturas focadas no autismo, para que as pessoas tenham informação. Quanto mais informação, é abrir portas, é poder lutar pelos seus direitos. E é por isso que eu me senti tão honrada de participar desses 2 livros que eu sou coautora, que é o Perspectiva Legal, o Autismo e Justiça, e o Direito dos Autistas na Escola e Autismo. Um coordenado pela doutora Luísa Lucena, que é advogada, também especialista em direitos autistas, e o outro com o doutor Thiago Castro. Parabéns pela sua participação no livro. Muito obrigada. E no caso das escolas, né? As escolas também é outra dificuldade que o autista tem, né? Nem todas as escolas aceitam, às vezes eles negam, às vezes tem também o direito de um acompanhante, né? Que é como se chama, o profissional que O acompanha. acompanhante escolar e o acompanhante terapêutico. Exato. E às vezes eles querem cobrar um adicional, ou às vezes não disponibilizar, ou às vezes até negar a matrícula. Isso pode? Então, o acompanhante escolar, que é o profissional indicado para o acompanhamento na escola, e aí a gente já encontra até uma dificuldade, porque às vezes a gente tem um acompanhante escolar e o acompanhante terapêutico. O acompanhante terapêutico, ele faz parte do grupo de tratamento multidisciplinar da terapia ABA, e a terapia ABA é uma ciência que ela deve ser aplicada no ambiente natural da criança, então ela vai além do ambiente da clínica. Então eu Sim. poderia ter um acompanhante terapêutico no ambiente escolar, que é diferente do acompanhante escolar, que é um profissional da educação que acompanha a criança na escola para o seu desenvolvimento educacional. Esse acompanhante terapêutico é a responsabilidade do plano de saúde, e o plano nega. O acompanhante escolar é uma responsabilidade da escola, e muitas vezes a escola fala que não é sua responsabilidade. E respondendo a sua pergunta, não, a escola não pode cobrar adicional para que uma criança autista seja aceita naquela escola. A escola não pode cobrar, porque vai ter que colocar um acompanhante escolar dentro da sala de aula para aquela criança autista. Isso é abusivo, isso é um crime, e a pessoa deve buscar a reparação desses direitos. E o que é BPC, LOAS? E o autista tem direito? O benefício de prestação continuada, que é o BBC, da Lei Orgânica da Previdência Social, o que é da assistência social, é um benefício a pessoas com autismo, desde que preenchidos demais características, que seja no quesito de miserabilidade. São aquelas crianças autistas que precisam de uma ajuda, que as famílias são mais de renda baixa,
Porque além do autismo, eu tenho que ter uma renda de 1/4 do salário mínimo por membro da família para preencher esses requisitos. E aí, se eu só sou autista, mas a minha família tem uma renda superior, esse benefício é negado? Depende. Existem barreiras que podem ser extrapoladas desse 1/4 de um salário mínimo por decisões judiciais. O judiciário vem entendido, quando comprovada a necessidade daquele custeio, daquela ajuda para a família, de que sim, essa barreira socioeconômica pode ser superada mediante as necessidades ali externalizadas daquele caso. Então, hoje, o benefício de prestação continuada, ela não está vinculada só ao nível de suporte 3, que algumas pessoas no judiciário consideram grave. Afinal de contas, o nível de suporte 1 e 2 também tem direito ao benefício de prestação continuada. Porque o grave aí é grave para quem? Para quem não tem autismo, não existe um Mais nível... vulnerável, né? A questão da vulnerabilidade seria econômica e não a condição da doença. É verdade. E aí a gente nunca, da questão do benefício de prestação continuada, avalia esses dois quesitos. Olha, doutora, por todas essas respostas, por toda a sua bagagem, eu vejo que os seus clientes estão muito bem assistidos. Ah, muito Né? obrigada. A área de direito ali em Eunápolis está garantida, né? Desde que as pessoas conheçam o seu trabalho, e essa é a nossa finalidade, é divulgar o trabalho bem feito por profissionais, advogados como a doutora. Então, assim, Paula Souza, muito obrigado pela sua entrevista, muito relevante tudo que você nos trouxe aqui no nosso podcast, e assim agradecemos a sua presença aqui no Conficast. Eu é que agradeço pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui e de estar buscando esse conhecimento para poder entregar uma prestação de serviço de qualidade com mais efetividade. Excelente, muito bem. E assim finalizamos mais um Conficast, mais uma entrevista aqui no Congresso Espectro 2025.